um pouco sobre educação ambiental, mais especificamente a relação entre sociedade e meio ambiente. E para dar início, eu vou falar um pouco sobre o geral, educação ambiental, tá bom? Falar um pouco, nosso tempo, vocês sabem que são 50 minutos a 1 hora. E ao final, eu deixo uma atividade para vocês de 2 questões, estilo ENAD. Agora, todas as nossas atividades terão que ser estilo ENAD, certo? Então, já vocês ficam, após a minha explanação aqui, vocês já ficam com a tutora para dar um apoio para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. As 2 questões que eu elaborei foi, desculpa, as 2 questões que eu elaborei foram em cima desse conteúdo, com certeza. Analisando direitinho, vocês vão responder rapidinho, porque só são 2 questões objetivas, tá bom? Então vamos lá. Eu vou falar um pouco para vocês, no geral, sobre a educação ambiental, que o desenvolvimento e o progresso devem caminhar juntos com a proteção ambiental. Caso contrário, está colocando em risco a nossa própria existência. A educação ambiental deve ser capaz de comprovar que o crescimento econômico deve ter seu alicerce na sustentabilidade, com o envolvimento entre o desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e proteção ambiental. A educação ambiental, ela é uma alternativa capaz de viabilizar a vida humana no futuro. Trabalhando como? Como é que isso pode acontecer? Trabalhando a conscientização da responsabilidade com a sustentabilidade e toda a riqueza natural da Terra. O futuro do nosso planeta vai depender das decisões que o homem praticar agora. E a gente está vendo muita coisa que o homem está fazendo erroneamente, que está atingindo o nosso planeta. Pois são precisamente essas decisões, olhem bem, prestem bem atenção, que estão sendo tomadas hoje, que devemos cuidar e não permitir que o homem fique na ignorância, em dar, em não dar importância à educação ambiental. Temos que começar a ter e a expandir esta consciência ambiental, e que ela deva tomar como base para a nova realidade socioambiental, e que tem que atingir toda a comunidade. E um dos princípios, ou seja, um dos principais pontos a ser transmitido por meio da educação ambiental, olha só, qual é esse ponto principal? Um deles é o respeito ao meio ambiente e a informação que ele é finito, ou seja, tem fim. O respeito ao ser humano, a sua condição de existência, a preocupação com os nossos descendentes e qual futuro será destinado a ele, né? Então, o dever de cuidar do meio ambiente é de todos. Não é só de um, nem de dois, nem de três, nem de uma só comunidade. É de todos. Alguns exemplos simples podem ser extremamente significativos e importantes. Olha só, quais são? Como, por exemplo, né, economizar água, não lançar lixo nas vias públicas, que a gente vê demais. A gente vai dirigindo aqui às vezes dentro da cidade ou mesmo em uma estrada, a gente vê é, as pessoas jogando lixo fora do carro, fora, só abre o vidro e joga fora. Não é para acontecer isso, mas acontece.
E a gente tem que adotar as práticas dos 5 R's. Quais são esses 5 R's? Vocês sabem? Vamos lá. Vocês podem me dizer? É o reduzir, repensar, reaproveitar, reciclar e recusar. Consumir produtos que gerem impactos socioambientais significativos, utilizar fontes alternativas de energias, entre outras, né? E observem que existem inúmeras alternativas para a conservação do meio ambiente, mas precisamos de iniciativas. O poder público, por meio das autoridades ligadas à educação, podem sim promover inúmeras atividades pedagógicas de sensibilização e conscientização aos alunos sobre os diferentes problemas ambientais, forma de preservação. As comunidades podem desenvolver projetos de educação ambiental, envolvendo seus integrantes. Empresas podem implantar cursos também de educação ambiental para seus funcionários e outras formas, né, de conscientização e preservação. Então, assim, isso é só um pouco, né, do que é a educação ambiental. Mas para a gente entender bem direitinho a educação ambiental, eu vou comentar um pouco com vocês aqui como foi, para entendermos essa educação ambiental, nós vamos mencionar aqui um pouco sobre o presente e o que nos prepara, o que nos espera para o futuro, certo? Porque para entendermos o presente e nos prepararmos para o futuro, temos que conhecer e compreender o passado. Mas como tudo começou? Vocês sabem? Sabem? Quando foram as primeiras atividades dirigidas à proteção ambiental? Vocês sabem? Vamos ver quais são? Porque o despertar para os valores ecológicos e o processo de conscientização iniciaram de maneira tardia, somente depois de inúmeros eventos de degradação é que sobrevieram, principalmente após a implantação de um novo modelo de desenvolvimento determinado pela Revolução Industrial no século XVIII, que gerou um grande aumento qualitativo e quantitativo no processo de destruição da natureza. E esse modelo de produção era baseado no uso intenso de energia fóssil. E o que é essa energia fóssil? Vocês sabem? A energia fóssil, as fontes, né, de energia fóssil, é o carvão mineral, né, o gás natural e o petróleo e os seus subprodutos, na grande exploração dos recursos naturais e no uso do ar, da água e do solo como depósito de excrementos, é indicado como a principal causa da destruição do meio ambiente. E este processo de destruição, né, ele gera vários sintomas, como as mudanças climáticas, ou seja, as doenças respiratórias. Por exemplo, só citando aqui uma coisinha boba, mas que ao mesmo tempo, quando pela manhã é, é, faz sol, à tarde muda o clima, faz chuva, chove, né? Faz chuva não, chove. Aí aquele, como a gente chama no popular, mormaço, né? Aquele sobe aquela quintura, né? No momento em que a chuva bate no chão, sobe aquela quintura. Eu, por exemplo, eu fico super sufocada. Me dá alergia. Eu tenho alergia à poeira, enfim, a todas essas. Eu tenho essas questões respiratórias, né? E outra mudança também é o efeito estufa,
o calor excessivo. Vocês lembram do calor é exorbitante mesmo, exageradamente mesmo. A gente teve eu acho que de um mês para cá, a gente teve, e não foi só aqui, foi no mundo inteiro que a gente teve essa onda de calor. Tudo isso são efeitos de mudanças, de destruição ambiental, certo? Então, assim, olha, a erosão do solo, o buraco da camada de ozônio, o desflorestamento. As pessoas, a gente vê muito as pessoas cortando aquelas árvores enormes nessas matas bem fechadas, essas matas que tem muito por aí afora, né? Então a gente vê muita queimada. Gente, eu fico indignada quando eu viajo, que eu vejo, a gente passa na estrada, só vê aquele fumacê grande que cobre o carro, que ainda entra dentro do carro. E a gente fica sufocada. E aquilo dali, além de. Ó, é uma degradação ambiental e grande. Aquele solo que é queimado, tem muitos agricultores que às vezes. E eu acho que só tem o nome de agricultor, eu acho, né? Porque quando uma pessoa que é acostumada a plantar e que faz queimadas perto ou nas suas plantações para depois, para tirar aquele mato, para depois plantar, eu acho que ele não sabe, só pode, mas aquele solo, ele só vai ser produtivo novamente após 5 anos das queimadas. Não é fácil, não é rápido. Então, para que fazer queimadas? Eu acho que é para diminuir o trabalho, né? Porque queimou, pronto, né? Colocou fogo ali, ateou fogo, pronto. Queima até. E essas queimadas já têm prejudicado muito. Prejudica o solo, prejudica a gente, prejudica o ar, prejudica as pessoas, prejudica todo mundo. A desertificação. Quando há a desertificação, gente, os animais somem, os animais ficam em extinção, a escassez de água potável também, entre outros problemas que começaram a ser sentidos na década de 50. E no ano de 52, um nevoeiro contaminado por fumaça, olha só como era o nome, conhecido como smog, de origem industrial, provocou muitas mortes. Não foi aqui no Brasil, foi fora, mas faz parte do nosso planeta, do nosso mundo. Foi em Londres. Nova York enfrentou um grande problema no período de 1952 a 1960. Várias cidades começaram a enfrentar os problemas da poluição do ar, o que gerou inúmeras mortes e intoxicação. E esses eventos, eles desencadearam várias reações e provocou a organização de parcela importante da sociedade em torno da conservação da natureza, moldando o movimento ambientalista de hoje. Olha só, outra coisa também é a questão da poluição dos rios, poluição do mar. Lembram aquele. Eu não lembro muito bem qual foi o tempo que aconteceu um vazamento de óleo das plataformas da Petrobras, as plataformas de petróleo. Morreram inúmeros peixes, muitos, muitos mesmo. Poluiu uma parte enorme, vazou, foi dentro do mar que passou para
Tem aquele encontro do mar com o rio, pois é, pois passou para o rio. E pessoas que viviam da pesca, que vivem da pesca, nessa época, passaram por necessidade, porque não tinham como pescar, não tinham, se a sua sobrevivência era a pesca, então como era que essa pessoa ia pescar para poder vender e para poder consumir? Não tinha, então passou necessidade. Teve várias reportagens, inúmeras, inúmeras mesmo, certo? Então, assim, a década de 50 ela foi marcada pela essa preocupação ecológica na comunidade científica, olha só. Enquanto que na década de 60 marca a preocupação ecológica do sistema social. E nesse período, né, começou a surgir vários movimentos que transformaram a sociedade como um todo. Movimentos esses dos hippies, feministas, negro ou black power, né, como chamavam, né, o pacifismo, a libertação sexual, a pílula, as drogas, o rock and roll, as manifestações anti-guerra, entre outros. Foi neste período do ano de 62 que a bióloga chamada Raquel Carson trabalhava no governo americano e ela lançou um livro intitulado Primavera Silenciosa. E olha só do que o livro se tratava. Ele se tornou um clássico, né, no movimento ambientalista mundial, porque nesse livro Raquel alertava sobre os efeitos danosos de ações humanas sobre o ambiente, como a perda da qualidade de vida produzida pelo uso indiscriminado e excessivo de produtos químicos e seus posteriores efeitos sobre o meio ambiente, como a utilização dos pesticidas. Gente, essa questão das, das, da ingestão, né, dos produtos químicos, né, indiscriminado, drogas, isso, além de fazer o mal para a pessoa, para o ser humano, faz também mal para o ambiente, para o meio ambiente. Então, esse livro, ele contribuiu muito. Ele contribuiu para a proibição desses produtos e ainda causou grande comoção na opinião da sociedade americana, pois ele foi fundamental e de grande importância para a abertura dos debates em grande escala sobre questões ambientais em todo o mundo. Isso tudo leva a crer que as pessoas acreditavam que os recursos ambientais estariam à disposição do homem para sempre. E não é. Quanto mais há desmatamento, mais o meio ambiente fica desertificado. Quanto mais desertificado, mais animais desaparecem. Quanto mais animais desaparecem, mais o homem sofre. Então, é assim, uma coisa é, exorbitante. Tem que ter consciência humana. O homem ele não era capaz de perceber as grandes modificações que ocorriam no meio ambiente. A consciência da ação do homem sobre o meio ambiente, a existência dos problemas ambientais, eles alcançaram o Brasil também. E nesse período vivíamos submetidos ao regime militar, censuras, o AI-5, movimentos estudantis, guerrilhas, greves, juntamente com manifestações populares sobre questões ambientais que começaram a surgir e a ganhar força. E o que foi o AI-5? O AI-5, gente, ele inaugurou o que muitos analistas denominaram de golpe dentro do golpe. Isto é, uma radicalização autoritária dentro do próprio sistema, um sistema dentro do outro. Instituído na passagem de março, olha, aconteceu entre março para abril de 64, de 1964, né? E foi um dispositivo jurídico, político, com a intenção de quê? De
conter o avanço das forças políticas progressistas. E já em 72, na cidade de Estocolmo, realizou-se a primeira conferência internacional destinada a quê? Ao meio ambiente, à questão ambiental. E nela, quais foram os problemas que se destacaram? Os problemas da pobreza, o crescimento da população, e elaboraram metas ambientais sociais nesse encontro, e foi elaborado também uma declaração sobre o ambiente humano. E nesse encontro, ele foi concluído com as ações educativas fundamentais e indispensáveis para a resolução e conscientização das questões ambientais. E nesse documento, na declaração do ambiente humano, sobre o ambiente humano, é, eles consolidaram outro programa chamado de Programa Internacional de Educação Ambiental, que foi consolidado posteriormente em Belgrado, em 1975, né? Já na década, olha só as décadas. Para entrar no específico da nossa conversa, eu estou fazendo essa retrospectiva aqui para vocês entenderem melhor a questão do meio ambiente, como se deu em cada década. Já na década de 1980, ela foi marcada com aquela em que surgiram em quase todos os países leis regulamentadoras e atividades industriais no que se refere à poluição. Também foi nesta década o período que o termo educação ambiental tornou-se popular no mundo inteiro. Já em 1985, o MEC, olha só, Ministério da Educação e Cultura, aprova o parecer 819/85, ou seja, do ano de 1985. Ele aprova um parecer que apoia a necessidade da inclusão, olha só, da inclusão de conteúdos ecológicos ao longo de todos os processos de formação do ensino, integrando a todas as áreas do conhecimento de forma sistematizada e progressiva, proporcionando assim a formação da consciência ecológica do futuro cidadão, certo? Então, gente, eu vou agora abordar um pouco com vocês a relação sociedade e meio ambiente. O que é que a gente precisa? O que é que nós, professores, queremos dos nossos alunos com esse conteúdo? Quais são os conhecimentos que a gente pretende deixar, querer que esse aluno adquira? O conhecimento de compreender a relação sociedade e meio ambiente, espaço, lugar e paisagem, bem como os fundamentos da percepção, planejamento e gerenciamento da educação ambiental. E como habilidades, ele precisa identificar a diferença de espaço, de lugar, de paisagem e a percepção de riscos, bem como identificar, né, política, planejamento, gerenciamento e gestão ambiental. E como atitude, o que vocês imaginam? Como atitude, nós professores queremos dos nossos alunos que eles se posicionem criticamente em exercer uma atitude crítica e consciente de preservação do meio ambiente, ok? Então, eu vou agora comentar um pouco com vocês sobre realmente o meio ambiente e a sociedade. Porque o meio ambiente, caros alunos, ele é constituído por elementos naturais e artificiais, não só naturais, mas também artificiais, que se relacionam entre si e são modificados através da ação do homem, certo? Como o solo, o ar, a flora,
a fauna, a urbanização, conflitos sociais e a água. Ou seja, o ambiente é composto por fatores físicos, biológicos e socioeconômicos. E o conceito de meio ambiente tem sido utilizado como um espaço em que os seres vivos se desenvolvem e trocam energia, interagindo entre si e se transformando. A formação de fatores bióticos, o que é isso? O que quer dizer isso? São organismos presentes no ecossistema. Então, a formação de fatores bióticos e fatores abióticos, o que é isso? Substâncias inorgânicas, temperatura, luz, água, solo e umidade. Então, a formação de fatores bióticos e a formação de fatores abióticos são denominados ecossistema. E para tanto se faz necessário exatamente um estudo mais, assim, um pouco mais detalhado, né? Em relação à sociedade e o meio ambiente. E para isso, eu vou comentar um pouco com vocês essa relação, porque sabe-se que grande parte dos indivíduos que vivem nas cidades não tem essa percepção que para seus lares tenham comodidade, há um caminho percorrido, como por exemplo, a água da qual é ingerida passa por um tratamento para que se possa ser consumida sem danos à saúde. O lixo é recolhido para que não sejam transmitidas doenças. E mas nem todos têm essa consciência, nem todos. Muitas vezes a gente passa pelas ruas onde toda rua tem sua coleta de lixo. Todas as ruas. Tem os dias, algumas ruas, alguns bairros, né? Tem 2 dias, outros têm 3 dias. Mas eu tenho quase certeza que todos os bairros têm 3 dias de coleta de lixo. Mas tem muitos que fazem de terrenos onde não tem construções, fazem de lixão. Colocam aquele lixo que era para ser colocado para o, a coleta de lixo levar, muitos não fazem isso. Muitos deixam seu lixo, às vezes esquece de colocar e vai colocar nos terrenos dos outros. Isso não é aconselhável. Isso acontece, cada vez que isso acontece, degrada mais o nosso meio ambiente, né? E enquanto alguns indivíduos vivem nessa condição, tem muitos, né, que vivem nessa condição confortável, outros vivem em condições desfavoráveis. Devido ao desenvolvimento, né, econômico insustentável, houve um aumento das dificuldades do meio rural. Com isso, as famílias começam a migrar para as grandes cidades, provocando a superlotação e, como consequência, ocasionando a poluição, o desemprego, a violência, o estresse e as doenças. E a sociedade, né, ela vem enfrentando com frequência os impactos socioambientais, como a miséria, a fome, a desigualdade, a violência, o desemprego e reações adversas da natureza. E com o crescimento da população e, consequentemente, o consumo excessivo, que tem sido uma das grandes das preocupações dos ambientalistas, sociólogos e ecologistas, tem assim sido alarmante, alarmante mesmo. E a humanidade ela não consegue visualizar a relação homem versus meio ambiente. Não consegue. Enquanto que uma pequena minoria consegue, uma pequena mesmo, o restante do mundo tenta, né? Eu acho que é como se fosse
aquele velho ditado, né? Tapando o sol com a peneira, né? Um ditado popular, né? Então, existem cidades que estão com a capacidade acima do limite. Eu não sei se vocês lembram, até os carros, às vezes acontece muito isso em São Paulo, de ter dias que carros de número, de placa, né, número ímpar, poder trafegar. Outros dias serão dos carros de número par. Um dia par, outro dia ímpar, para quê? Para não ficar a cidade muito lotada de carros e, como consequência, o meio ambiente poluído pela fumaça dos canos de. Vixe, agora eu não lembro muito bem se é cano de escapação, não lembro muito bem como é o nome do cano do carro. E aquela fumaça, ela polui o meio ambiente. Então, quando acontece isso, cada vez mais o nosso planeta vai ficando mais frágil. Nosso meio ambiente vai ficando mais degradado, certo? Então, é assim, em muitas cidades que estão com essa capacidade, existem muitas com essa capacidade acima do limite. E com isso o meio ambiente sofre, pois cada dia, devido aos avanços de fronteiras econômicas, né? Expansão da agricultura, desmatamento desenfreado, como eu já comentei anteriormente, realizado por quem? Pelos homens, né? Tudo isso acaba gerando danos ao meio ambiente e fica cada vez mais difícil reconstruir o ecossistema agredido. E o crescimento populacional pode repercutir na poluição do ar, da água, do solo e de resíduos tóxicos. O uso desenfreado da água pode acarretar no futuro a falta desse elemento que é essencial para a nossa vida. É um exemplo assim bem típico. Nas comunidades mais aqui na cidade de Sobral tem muito isso. Nas comunidades mais carentes, o que isso não quer dizer que é para acontecer isso que eu vou falar, porque não tem necessidade, mas tem muitas casas que naquela casa eles só pagam, eu não sei como é que chama, mas parece que é um mínimo. O valor da água é o mínimo, né? Tem um nomezinho, um X, que eu não estou bem lembrada, mas é um valor mínimo, né? Então, eles acham que aquilo é fixo. Todo mês só vem aquela taxa, é uma taxa. Então, eles aproveitam, colocam aquelas mangueiras bem compridas, aí colocam bacia na calçada, aí coloca aquela mangueira dentro, aí é menino tomando banho, é mulher lavando roupa. É isso nas comunidades. Não é só em Sobral, nem nas redondezas, mas existe em muitos lugares do mundo esse desperdício de água, esse uso desenfreado da água, onde pode acarretar o futuro, assim, no futuro, a falta grande desse elemento essencial que é a água. Então, componentes perigosos no lixo, como pilhas, tintas, baterias, solventes e lâmpadas, também podem ser perigosos devido a conterem metais pesados que podem se juntar à cadeia alimentar do homem. As embalagens dos produtos consumidos pela população também são extremamente prejudiciais ao meio ambiente. Por quê? Porque não se desintegram e assim contribuem para a destruição da camada de ozônio. Eu não lembro bem agora direitinho quanto tempo passa para deformar, para ser destruído papel, plástico.
plástico são milhares de anos. São muitos anos plástico. Papel, essas baterias de celular, do que for, de câmera, todos esses materiais têm coletas no mundo inteiro, onde você pode descartar nesses locais adequados. Mas muitas das pessoas não estão preocupadas nem um pingo com isso, nem um pingo mesmo. E aí todos nós sofremos com isso, né? E atualmente, né, temos uma sociedade dominadora, ameaçadora em relação à vida na Terra. Não há projetos que discutam sobre uma justiça ambiental que procure buscar a sustentabilidade. Apesar de que há uma discussão em relação ao pouco tempo que existe para sensibilizar a sociedade a nível global, pois as catástrofes acontecem em grande escala. E, por outro lado, tem se buscado soluções, mas, antes de tudo, é preciso estar atento à banalização feita em muitos discursos no que diz respeito ao meio ambiente, né? Então, assim, o consumo realizado pela sociedade e a forma de consumir pode afetar o meio ambiente. E aqui eu tenho uma pergunta. Você já parou para pensar e se perguntou de onde vem tudo que consumimos e para onde vai tudo que consumimos? Será que vocês já passaram, aliás, já pararam para se perguntar isso? Tudo que a gente consome vem de algum lugar. E tudo que a gente consome vai também para outro lugar. Então, o que vem, ele volta também. Vem de uma forma e volta de outra. Mas tudo está em volta do nosso planeta, certo? Do nosso meio ambiente. Então, nossa sociedade, ela vive em um sistema que tem fim, ou seja, finito. As pessoas vivem e trabalham em todas as etapas do sistema. Se formos parar para pensar um pouco sobre a extração dos recursos naturais, veremos que o homem derruba milhares de árvores, extrai os metais, o ser humano consome metros e metros cúbicos de água, produzem milhares de lixo, e isso mexe consequentemente com os animais. O planeta está sendo deteriorado para sustentar o modo de vida da sociedade. Olha, gente, o que eu estou comentando aqui com vocês é muito triste. A gente constantemente se depara, dentro de universidade, os próprios alunos, em escolas, enfim, colégios, em ruas, nas escolas, nas universidades, os próprios alunos muitas vezes acabam de comer, consome ali algo em potinhos descartáveis, né? E às vezes, ao invés de pôr aquele copinho, aquela colher dentro logo do local do lixo, às vezes deixa cair no chão, às vezes no local aberto, deixa cair no chão, ao invés de pegar, tirar e colocar dentro de um lixeiro. E aquilo dali começa uma chuva. A água, ela vai pegar aquele material que caiu no chão, a água carrega. Aquela água, aquele material vai para dentro dos rios, vai para dentro dos bueiros, aí começa a entupir, né? Ficar transbordando a água, enfim, é uma destruição total. Uma simples coisinha que foi feita, mas é dessa forma, certo? E aí eu queria
concluir com vocês aqui, fazendo só só comentando um pouquinho sobre a educação ambiental nas práticas escolares. Uma coisa pouca, certo? Só mesmo fazer só uma abordagenzinha e em seguida a gente conclui, tá bom? Em todos os níveis, né? Todos os níveis e modalidades de ensino da educação escolar, o órgão gestor, nomeadamente o MEC, o Ministério da Educação e Cultura, ele tem a obrigação de apoiar a comunidade escolar, professores, estudantes, direção, funcionários, pais e amigos a se tornarem educadores e educadoras ambientais com uma leitura crítica da realidade, uma leitura da palavra do mundo. E quem foi que disse isso? Paulo Freire. A educação ambiental, gente, ela incorporando a um projeto político-pedagógico e adequando à realidade local da comunidade escolar, eu faço uma pergunta para vocês. Como será operacionalizado? Me digam, certo? É uma pergunta que eu deixo em aberto para vocês pensarem, certo? Então, assim, é importante enfatizar a sensibilização com a percepção, interação, cuidado e respeito das crianças para com a natureza e cultura, destacando a diversidade dessa relação na educação infantil e em todos os segmentos da educação infantil, fundamental, médio, superior, todas as instâncias, né? É pode-se dizer que é prioridade. Isso deve acontecer em todos os níveis de ensino. Essa sensibilização, essa percepção, essa interação, esse cuidado com o meio ambiente, né? E, assim, eu queria muito comentar mais um pouco com vocês sobre tudo, só mais um pouco, né, desse nosso assunto, mas estamos chegando aqui ao final e eu só quero agradecer. Espero que vocês tenham tirado um pouquinho como é que eu digo, de conhecimento, tenham absorvido um pouco dessa, posso dizer, cultura de cuidar do meio ambiente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês, nessa aula, quem não tiver a consciência de que tem que ser feito tudo isso que foi abordado aqui, que agora passe a ter essa consciência, né? E espero que todos vocês já tenham essa consciência, né, de que o nosso meio ambiente é para ser preservado, não fazer queimadas, não ter desmatamento desenfreado, o gasto de água desenfreada, ou seja, tudo isso atinge ao nosso meio ambiente. Então, muitíssimo obrigada, tenham todos uma excelente noite e eu agora deixo vocês com uma atividade que a professora Josi vai colocar para vocês, vai ficar com vocês aí apoiando, né? E espero a gente nos vermos em breve, tá bom? Muitíssimo obrigada e até mais. Um abraço bem apertado para todos e um beijo e até qualquer hora.